Boa tarde, meus amigos. Vamos começar mais uma live de mentoria acadêmica e intelectual. Depois de 4 lives dedicadas à motivação, a virtudes imprescindíveis para que a gente possa desenvolver a nossa vida intelectual, hoje finalmente eu vou dedicar um tema que é fundamental para a nossa vida intelectual e acadêmica, que é o da leitura ativa. De propósito, eu não comecei essas mentorias com técnicas, métodos e questões práticas. De propósito, eu comecei com um fundo motivacional da vida acadêmica e intelectual, que é para tentar estabelecer um critério de divisão muito simples, que é o critério da autêntica vida acadêmica e intelectual em relação àqueles que usam da inteligência ou da academia para um fim extrínseco, tá? E podem ser beneficiados eventualmente com a mentoria se tiverem uma intenção, por exemplo, de passar num concurso público e querem apenas otimizar o seu estudo. Porque quando a gente estuda simplesmente com uma intenção de ter um fim e depois abandonar o estudo, a gente não estuda com a alma toda, a gente não estuda com o coração. Quando a gente estuda com o coração, quando a gente estuda motivado em conhecer a verdade de alguma coisa, ou de todas as coisas, no caso da filosofia, a gente não estuda só com a mente, a gente estuda com o coração e de algum modo com o corpo. Então, por isso que antes de entrar em técnicas, métodos e práticas, eu quis falar dessa vida intelectual, dessa motivação mais profunda que trata o intelecto com o bem da verdade. Estudar, ou seja, a vida do acadêmico e do intelectual, é uma vida de conhecer a verdade de alguma coisa. E conhecer a verdade de alguma coisa nos engaja como pessoas inteiras. Daí a importância da ordem de vida para que o nosso estudo se integre à nossa personalidade e à nossa atividade de forma coesa. Por que as pessoas fracassam muito na vida acadêmica e intelectual? Mas muito. Porque são pessoas desordenadas. Porque são pessoas ansiosas, porque são pessoas que têm alguma dificuldade. Veja, eu não estou entrando em questões psicológicas ou psiquiátricas que podem e devem ser enfrentadas nas próprias instâncias profissionais de psicólogos e psiquiatras. Como mentor, eu tenho total consciência, e digo isso a todos os meus mentorandos, que não pretendo substituir o papel imprescindível de um sacerdote numa terapia espiritual, de um psicólogo numa terapia psicológica e de um psiquiatra numa terapia médica. Cada um desses profissionais tem uma vocação e tem uma atuação a partir de uma ciência própria, seja a teologia, seja a psicologia, seja a psiquiatria, que eu não tenho, né? Como mentor, a minha intenção, a minha função, o meu objetivo com vocês é atualizar ao máximo a potência intelectual de vocês. E por isso eu preparei o que a gente pode chamar de terreno moral nas 4 primeiras lives e vou voltar a essa dimensão moral ao longo de todo o nosso percurso, que é ilimitado. Outro dia perguntaram quando acabam essas lives. Não tem previsão de acabar, porque elas são orientações gerais para todos quantos queiram estudar e aperfeiçoar a vida de estudo. A Amanda está perguntando: faria mentoria para um projeto de estudos visando certificação ou vida intelectual no geral em si? Ambos os casos podem se dar. Você pode ter uma vida intelectual independentemente da sua vida profissional certificada, ou uma vida intelectual profissionalizada na academia. A universidade é o local que profissionaliza
a vida intelectual na pesquisa acadêmica e no ensino da graduação, pós-graduação, colégio, etc. Então vamos lá. Hoje eu quero tratar, finalmente, depois de ter falado da virtude da ordem, da virtude da disciplina, da motivação, de questões morais, questões até mesmo psicológicas, de como a gente tem que estar, qual é o nosso estado de concentração. Porque tudo que eu vou falar agora exige que você esteja estudando para você render intelectualmente, para que você seja, por assim dizer, um atleta de alta performance intelectual. Porque a inteligência é uma sese, é um exercício, exige uma prática, um hábito. E o hábito que conquista um bem é uma virtude. A pessoa virtuosa é aquela pessoa que consegue agir de forma natural, como o próprio Aristóteles dizia, uma segunda natureza. Então, se eu estudo todo dia, o dia inteiro, há 15 anos, é claro que eu tenho uma facilidade, eu tenho um hábito de estudar. Eu estou acostumado. É como se fosse um jogador de futebol que mata a bola no peito, chuta para o gol e faz o gol. Ele está acostumado a matar no peito e a chutar para o gol. Ele está acostumado a driblar, ele está acostumado a jogar. Ele não tem dor no pé, ele não tem cansaço, ele está em forma. Estar em forma nada mais é do que estar atualizando as suas potências. E os gregos falavam da entelequeia, né? Quando você tem a voltagem, a energia para fazer. Então, se você tiver assimilado um pouco do que eu disse nas lives passadas, e elas estão no YouTube, os novos podem recorrer às gravações no YouTube, motivado, ordenado, disciplinado e concentrado, vamos à prática. Nessa quinta live, eu quero falar da leitura ativa. Eu quero falar, essa pergunta eu recebo quase todos os dias. Como fazer para que a leitura renda inteligência? Como fazer para... essa palavra, ela é mal entendida, memorizar. Né? O São Tomás de Aquino, que talvez tenha sido o homem mais inteligente na face da Terra, excluindo o próprio Cristo, que não é homem e Deus, então tinha uma inteligência perfeita, todas as suas faculdades da alma estavam 100% atualizadas, as faculdades humanas da alma, e além disso o espírito do próprio Deus. Então, com essa exceção, Tomás de Aquino talvez tenha sido o homem mais inteligente. E uma das coisas que Tomás de Aquino dizia é que ele agradecia a Deus por entender de primeira tudo o que ele lia. E agradecia a Deus porque ele não esquecia de nada. É claro que eu não sou São Tomás de Aquino, eu sou um amador, eu sou um pobre mortal, mas eu agradeço a Deus porque eu não esqueço do que eu leio. E isso não tem nada a ver com técnica de memorização. Vejam bem, repito, o argumento, se você está motivado, ordenado, disciplinado e concentrado, vamos passar para um método, uma prática de leitura ativa que permita a concentração e a decorar o conteúdo lido. Vejam só, a palavra decorar, para mim, é muito mais oportuna do que a palavra memorizar. E a faculdade intelectual da memória é reter uma experiência passada ou uma leitura passada. Uma experiência, digamos, uma experiência sensível, um encontro, lembrar o nome de uma pessoa, né? Ou o livro lido. Né? Eu já li milhares de livros, eu obviamente não tenho a capacidade de lembrar e de memorizar tudo o que eu li. Mas eu decorei praticamente todos os livros que eu li. Me entendam bem, a palavra decorar tem na sua etimologia a palavra latina core. Os franceses dizem apprendre par cœur, aprender pelo coração. Savoir par cœur, saber de coração, saber com o coração. Imagine um sacerdote celebrando a Santa Missa todos os dias, há muitos anos. É claro que ele sabe
o missal, ele sabe a liturgia de cor. A gente fala em português de cor. É claro que eu sei os diálogos platônicos de cor. E que nas minhas aulas de filosofia, por exemplo, eu posso simplesmente puxar um diálogo platônico e ensinar. É claro que se eu sei o Novo Testamento, eu posso de repente, então agora eu vou falar sobre a carta aos Efésios, e eu tenho a carta aos Efésios no meu coração. Veja, isso não quer dizer que eu saiba cada verso ou versículo da carta aos Efésios de cor. Né? Tudo que eu estou dizendo aqui não é decorar ou memorizar o texto ipse literis, com as palavras do texto. Não é isso. O que eu estou dizendo é assimilar ativamente o conteúdo do texto de modo a torná-lo seu. De modo que ele se torne inesquecível, como a vida das pessoas que você ama. Você não precisa de um alto grau de concentração ou inteligência para saber o que está se passando na vida das pessoas que você ama. Porque o amor lhe dá uma atenção, os olhos estão abertos e o coração está aberto para assimilar e receber a vida de quem você ama e ao mesmo tempo de ajudá-la. E ao mesmo tempo de participar, de compartilhar da vida de quem você ama. Então, se a minha esposa me reporta ou me relata um acontecimento qualquer, eu estou, se eu não estiver, obviamente, estafado, cansado, ou se eu não estiver desatento com quem eu amo, o que é grave, porque o amor é a forma suprema de atenção e de participação da vida de quem ama. Onde eu quero chegar? Eu vou ensinar vocês hoje a participarem do texto que vocês estão lendo. Quase como se vocês o tivessem escrito. O Schleiermacher, o pai da hermenêutica moderna, o Schleiermacher, o pai da hermenêutica moderna, dizia que o intérprete ideal de um texto o conhecia mais e melhor do que o seu autor. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu fosse o intérprete ou o leitor ideal da Suma Teológica, eu a conheceria melhor e a compreenderia melhor do que Santo Tomás de Aquino, que a escreveu. Então, essa participação nada mais é do que tornar o pensamento do texto o seu pensamento. O que é a leitura? A leitura é uma forma de comunicação intermediada pelo texto. Então, eu escrevo um livro, você fala comigo, ou você penetra nas minhas ideias, na minha mente, a partir do que eu escrevi. E para isso, você, de algum modo, renova na sua mente, na sua cabeça, o que aconteceu na minha cabeça. Você sabe quando você está diante de uma paisagem muito bela, sublime, um mar, um pôr do sol, ou então quando você está diante de uma obra de arte muito bela, por exemplo, a Pietà do Michelangelo, que eu acho que talvez seja a coisa mais linda que existe, e você diz para a pessoa que está com você, você está vendo o que eu estou vendo? Será que diante dessa mesma realidade, a sua mente está povoada pelas mesmas ideias e o seu coração vibrando com os mesmos afetos ou sentimentos que eu? É o problema da comunicação, da comunhão. O que eu vou tentar ensinar para vocês hoje é o modo como eu leio, a minha técnica, porque todo mundo está perguntando como é que você lê, como é que você estuda, como é que você faz. E eu demorei a me convencer que eu deveria compartilhar isso com vocês em público, mas não é segredo, obviamente, mas porque eu não sou modelo para ninguém. Eu ia ensinar técnicas consagradas de estudo que eu já aprendi, etc. Mas resolvi compartilhar
especificamente o modo como eu faço para participar da inteligência do autor ao escrever o texto que eu estou lendo. Olha, a Rei Angelim perguntou qual é a ordem dessas virtudes: motivação, ordenação, disciplina e concentração. Elas estão ligadas. Na verdade, a motivação leva à ordenação, porque a ordenação é o que permite a eficácia na prática, a integração à personalidade, que nos gera disciplina e concentração. Se a gente fosse falar de ordem, nesse sentido, seria motivação, ordenação, disciplina e concentração, que estão muito ligadas todas. Tá? A gente vai trabalhar num círculo virtuoso de temas. Então vamos lá. Tá? 15 minutos de introdução são mais do que suficientes. Vamos chegar na prática. O que eu vou ensinar para vocês é a fazer um sumário do texto lido. Tá? Então, a partir de agora, eu sugiro que vocês, quando forem ter essa leitura ativa, obviamente leiam acompanhados de uma lapiseira. Eu não sugiro caneta, pelo caráter definitivo da escrita com a caneta. Então, óbvio que a lapiseira e o lápis ajudam a apagar depois. E, obviamente, que eu uso sempre o computador. E eu, muitas vezes, já faço isso escrevendo no próprio livro e já passando para o computador, porque na maioria das vezes eu já escrevo para dar aula ou para escrever. Então, 90% do que eu leio, eu já leio com vistas a completar o processo intelectual do polo passivo da leitura, do polo passivo da escuta, para o polo ativo da escrita e da fala. Então a gente tem essas 4 faculdades intelectuais básicas, né? De algum modo, a mais importante delas, na nossa tradição, é a leitura. Porque a nossa tradição, tanto na sua matriz bíblica, quanto na sua matriz grega e latina, se tornou uma cultura da escrita, uma cultura literária. Mas a memória oral dos gregos, ou a memória oral dos rabinos, era extraordinária. Então, muito que se aprendia escutando. Né? Eu também pratico muito a escuta atenta de cursos. Eu assisto cursos, já assisti muitos cursos do padre Paulo Ricardo de Azevedo, cujo magistério eu recomendo sem reserva. E muitos cursos da The Great Courses, da Teaching Company, que é um... Vou colocar aqui porque muitos perguntam isso e eu realmente recomendo esse site. E eu vou colocar aqui também o tema da nossa live, para quem queira entrar nela. Leitura ativa. De fato, eu aprendi esse método de planos de leitura e de aula e de textos com os cadernos de aula dessa empresa The Great Courses. Tá? Então, em que consiste isso? Primeiro, atenção para o título e o autor. E tentar, já com o título e o autor, saber o que eu sei desse autor e desse título. O que esse autor e esse título desperta na minha inteligência. Então, se eu conheço outras obras desse autor, se eu conheço o século desse autor, se eu conheço o pensamento desse autor, eu já ponho aqui no meu texto Nietzsche, 1.1, 1.2, 1.3 e tudo o que eu sei de Nietzsche. Eu uso muito, recomendo que vocês usem, a numeração analítica que o próprio Word nos dá, que é essa ideia do 1, e dentro do 1 eu posso listar uma série de informações.
Então eu ponho autor do livro que eu estou lendo. Autor, Nietzsche, 1.1, século XIX. E digamos que eu queira listar uma série de informações do século XIX que eu conheço relativas ao autor. Aí eu posso colocar 1.1.1, movimento romântico. 1.1.2, crítica à ciência. 1.1.3, tradição musical alemã. 1.1.4, hermenêutica de Schleiermacher. Então vejam, eu listei 4 itens dentro do século XIX, dentro do autor Nietzsche. Isso eu nem comecei a ler. Eu apenas mobilizei rapidamente, isso demorou 20 segundos. Eu mobilizei o que eu já sei. E aí eu energizei, eu estou aquecendo o meu intelecto pela primeira informação importante, que é exatamente o autor. Depois, pelo nome do livro, eu vou listar tudo o que eu sei sobre o título do livro. Digamos que eu estivesse lendo Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Eu posso pegar o título e dizer Zaratustra. O que eu sei sobre Zaratustra? Profeta persa. Oriente versus Ocidente. Dualismo maniqueu. Gnosticismo. Zoroastrismo. Listei no item 2 4 coisas que me remeteram ao título. Nesse momento, eu dinamizei o meu intelecto com o que eu já sei, só com o título e com o autor. Se eu não sei nada, começa a leitura. Começa a leitura pela editora. Bem, que editora é esta? Eu tenho alguma informação sobre essa editora? Eu conheço a linha editorial dessa obra? Eu conheço o catálogo dessa editora? Eu vou fazer uma interrupção e recomeçar, porque me parece que com o travamento anterior deixou de haver interação e de pessoas entrando, talvez não esteja havendo conexão. Vamos tomar a nossa live sobre leitura ativa e método de assimilação, tanto maior quanto possível, das leituras. Então, depois que você tiver mobilizado a sua inteligência, mobilizado a sua memória sobre aquilo que você já sabe em relação ao autor e ao título, você passa para a editora. Depois disso, ao sumário. O sumário é extremamente importante no livro porque ele permite um sobrevoo. Isso tudo que eu vou falar aqui se volta principalmente para livros científicos ou filosóficos, acadêmicos em geral. Os romances, a poesia em particular, ela tem uma outra forma de lidar. Então, a não ser que você vá estudar a poesia, estudar a literatura, você não precisa de tamanha análise dela. Então, essa leitura ativa se dá da seguinte forma. Primeiro, o sobrevoo, né? Quando você tenta passear pelas áreas de uma área, pelas áreas de um local. Então, o sumário é muito importante. Alguns livros têm o sumário geral e tem o sumário analítico, né? Tem o índice e o índice analítico. O sumário é quando a gente consegue ter uma overview, uma visão geral, uma visão aérea, overview, uma visão superior de tudo que se passa no livro. E já nesse momento, você deve tentar entender o projeto que animou o autor do livro. Tentar entender o que o autor do livro estava projetando e qual é o percurso, qual é o caminho que ele está seguindo.
tá? Esse tipo de análise do caminho argumentativo é o que a gente vai aprender a fazer hoje. Se o livro for subdividido, tanto melhor. Então, quando o livro já tem a sua subdivisão, então a divisão básica em capítulos, alguns livros são divididos em livros. Então, a República de Platão é formada por 10 livros, né, que são, no fundo, 10 capítulos. O que está contido no capítulo 1, ou no livro 1. Então, não tem nada dito, não tem nenhuma marcação, não tem nenhuma distinção entre 40 páginas. Então, quando você tem um texto que tem muitas páginas, muito conteúdo, muita informação, sem subdivisão, quem vai fazer essa subdivisão é você. E é exatamente isso que eu faço. Eu tinha passado para vocês recentemente o exercício de escrever uma frase acima de cada parágrafo. Porque a unidade argumentativa básica, do ponto de vista ortográfico e gramatical, é o parágrafo. Então a gente vai se concentrar para tentar assimilar e escrever ao lado do texto uma ou duas palavras, além da frase acima do parágrafo. Você vai começar a colocar... a Tisa está perguntando, é exatamente a leitura inspecional de que fala o Mortler Adler. Exatamente. Essa é a inspeção inicial, é rastejar inicialmente os elementos fundamentais do texto. É exatamente isso, Tisa. Então, com uma peculiaridade, não basta apenas colocar as palavras. Eu sugiro que vocês ponham a numeração, os números, numa ordem. E aqui, olha, 7, 7.1, 7.2, 7.3. Com isso, eu vou lendo e vou anotando à margem do texto palavras-chave desse conteúdo. Às vezes, pequenas frases, pequenos conceitos que vão me ajudar depois a recuperar o conteúdo do argumento por essas palavras-chave que vão estar ordenadas numa lista que é nada mais, nada menos do que um plano do texto, que pode ser automaticamente um plano de aula e um plano de escrita. Acontece que quando eu for dar uma aula sobre o texto, ou quando eu for escrever o meu texto inspirado nele, eu já vou estar interpretando e pautando o meu argumento em outros elementos que estão direto ou indiretamente relacionados ao texto, que podem nem estar no texto. Então, quando eu falei no começo de decorar ou de memorizar, não é lembrar das mesmíssimas palavras. Isso só vale a pena, só vale a pena você decorar as mesmíssimas palavras de poesia. Só. Você não precisa decorar as palavras utilizadas num texto científico de prosa de um romance. É aquele velho exercício que a gente sempre aprende na escola de falar com as suas próprias palavras. No fundo, isso é hermenêutica, é interpretação. A gente sempre fala com as nossas próprias palavras. Então, quando você vai numerando e anotando a cada parágrafo o conteúdo do texto, no fim da página, você vai ter a margem, a sua assimilação. E você pode revisar a cada parágrafo ou a cada página essa numeração. No fim da leitura, quando você tiver, e claro, anotando em cima e embaixo, o que lhe remete às reflexões que você teve a partir do texto, você pode ir anotando aqui. Isso tudo faz parte da leitura ativa. Essa leitura que eu estou dizendo ativa, ela não é simplesmente passiva, porque eu não estou somente lendo, eu estou escrevendo e já estou, de algum modo, respondendo ao autor as suas próprias palavras. Você pode, por exemplo, na margem direita, ter as palavras-chave do próprio autor e na margem esquerda
as suas interpretações, as suas memórias e as suas lembranças. De modo que você vai como que estivesse dialogando com o autor. Eu estou nessa experiência da mentoria individual. E, basicamente, numa conversa, tá? Você tem dois tipos de fala. Uma fala para tentar confirmar que está entendendo o que o outro está dizendo. Quando você diz, me corrija se eu estiver errado, mas você está me dizendo que não consegue se concentrar na leitura. A pessoa fala, exatamente isso que eu acabei de dizer. Agora, eu fui passivo por um lado, porque eu só reproduzi o que ela acabou de me dizer. Por outro lado, eu fui ativo, porque para ter que dizer para ela o que ela mesmo acaba de me falar, eu precisei trazer para fora ou levar para fora alguma coisa que já é minha. Ou seja, eu já ouvi, entendi e transmiti. Esse processo de confirmação, se você pegar os diálogos de Sócrates, que são maiêuticos, são um conjunto de perguntas sobre as respostas dos interlocutores. É muito interessante que se você for estudar coaching, como eu estou estudando para desenvolver certas faculdades, principalmente da conversa da mentoria, é toda baseada no método socrático. Agora, eu posso também ser mais ativo ainda, que é não só escutar, interiorizar, confirmar se eu estou entendendo, como traduzir para as minhas próprias palavras e já acrescentar uma interpretação específica do que está sendo dito, a fim de testar, a fim de estimular a conversa. E aí sim, agora já não sou mais passivo, agora eu já sou efetivamente ativo. Mas o primeiro passo é ler e entender exatamente o que o autor está dizendo. Com isso, eu vou seguir o sumário do livro, só que eu vou fazer o meu sumário analítico do livro, com as suas partes, subpartes, itens, subitens. Então, eu não preciso ficar mostrando para vocês, porque basta que vocês peguem qualquer vídeo meu postado no YouTube. Basta que vocês peguem qualquer aula minha, seja presencial ou online, que vai ter um plano de aula. Assim como todas as minhas produções acadêmicas e ensaísticas têm um plano desse por trás. Então, você pega um artigo meu qualquer, pode ser um artigo de jornal, um artigo de internet, tem um plano por trás. Por mais espontâneo que seja, antes de começar a escrever, isso eu vou ensinar para vocês, eu tenho que fazer essa inspeção do meu próprio pensamento e tenho que numerar a ordem das coisas que eu estou pensando. E dentro de cada argumento, digamos que eu vá levantar um argumento que seja político, moral, religioso e econômico. E dentro de cada um desses 4 argumentos que compõem o núcleo de uma argumentação qualquer, sobre uma causa qualquer, sobre um assunto qualquer, eu vou subdividir. Posso escrever um texto de 4 parágrafos, em que cada um eu tenha um elemento específico. Essa prática, ela se desenvolve quando, assim se desenvolveu para mim, quando a gente se acostuma exatamente a ler, tomando essas notas, ler sublinhando, obviamente, as palavras mais importantes, ler fazendo uma barra quando tem uma enumeração. Sempre quando o autor enumera e lista, por exemplo, características de um ente qualquer, de uma pessoa, dos temperamentos, eu vou fazendo barras perpendiculares de lista. E posso eventualmente colocá-la aqui, ao lado. Então, o 7 tem o 7.1, o 7.2, o 7.3, o 7.4. Então, o argumento 7 está dentro de um contexto que tem 6 antes e deve ter outros depois, mas ele mesmo é subdividido em 4 partes, segundo o autor.
Então, nesse primeiro momento, eu vou reproduzir o argumento do autor, preparando, ao mesmo tempo em que eu estou lendo, o meu plano de leitura, que vai ser, efetivamente, o meu plano de escrita e o meu plano de aula. Esse é o núcleo que eu queria passar para vocês de leitura ativa. Vamos para as perguntas. O João pergunta se está inserido na leitura de inspeção. Não, a leitura de inspeção é aquele começo, aquele folhear, principalmente o sumário, são aquelas informações gerais prévias da leitura. É isso que é a inspeção. E a inspeção se dá principalmente no sumário e na bibliografia. Ou, por exemplo, você pode inspecionar as notas de rodapé do autor. Quando você faz isso, você pensa, quais são os autores em que se baseou o meu autor? Com quem ele está dialogando? Eu posso ir, por exemplo, para o índice onomástico, que é o índice de nomes, e verificar. Ele fala de Platão, ele fala de Aristóteles, ele fala de Nietzsche, se for um texto de filosofia, por exemplo. E quais obras de Platão ele cita? Aí eu vou na bibliografia verificar se ele cita a República, o Banquete, o Fedro, o Fédon, a Apologia, o Eutífron, e assim por diante. E o sumário? Como se divide o sumário? Como se subdivide o sumário? Quantos capítulos tem esse livro? Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo é quanto tempo eu vou demorar para ler este livro, e eu me dou um prazo para ler esse livro. Se esse livro tem 5 capítulos de 50 páginas, será que eu não consigo lê-lo em 5 dias, por 2 horas cada dia? Então, quando a gente começa a ter essa ordem intelectual, essa ordem na leitura, a gente vai conseguir organizar muito melhor o nosso tempo, para prevê-lo de forma sensata e de forma realista. A outra pergunta do João Puciano. Eu já fazia esses planos para as minhas aulas, baseado no Adler. Com suas aulas, vi isso de forma mais prática em minha vida de estudo e de exposição. Eu aprendi com a companhia de cursos americana The Great Courses. Eu vou até colocar aqui mais uma vez. Essa companhia The Great Courses tem uma série de cursos, todos ordenados e analiticamente dispostos, que podem nos ajudar. Então, pessoal, a gente conclui a nossa live de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus. A gente vai continuar o nosso contato, tanto na mentoria individual quanto nessa mentoria geral. Passem a ler, inspecionando previamente o livro, fazendo os seus próprios sumários analíticos, porque esse é o primeiro passo para assimilar e para decorar, como eu falei, trazer para o coração e aproveitar muito mais assim a sua leitura. Quando você tiver fichas dessa natureza de todos os livros que você leu, vai ser muito mais fácil mobilizar essas leituras. Digamos que eu queira agora escrever um texto sobre vida intelectual. Basta eu pegar o meu próprio livro. Se eu pegar o próprio Vida Intelectual do Sertilange, ele vai estar todo anotado e todo marcado. Com essas marcações, eu posso transformá-las diretamente no plano de aula, que eu já fiz. Vejam, 19, 20, 21, o livro está todo marcado e assim é muito fácil eu extrair dele o seu conteúdo para expô-lo numa aula, por exemplo. Ok? Continuamos em contato. Estou feliz de poder ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima.